Abra sua Bíblia comigo, Evangelho de João, capítulo 4, verso 39, nós vamos ler até o 42. Diz assim o texto: muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles. E ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram e disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos os ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Vamos orar uma vez mais. Obrigado, Senhor, pela paz, pela alegria de estarmos juntos, pela liberdade que temos. Nós te agradecemos e pedimos que o Senhor continue conosco e agora abra o nosso entendimento para ouvir a Tua palavra e que ela seja, sim, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, pois nós entregamos este tempo em Tuas mãos, em nome de Jesus, amém, amém. Pode se sentar, meu irmão. A curiosidade humana tem levado o homem a muitos lugares. Este homem, por causa da sua curiosidade, do seu desejo de entendimento, ele cruza fronteiras, ele encara o novo, ele recebe informações, aquelas informações crescem dentro dele, ele começa a ver então possibilidades, ele entra por portas, desbrava mundos. Na década de 80, eu me lembro bem, porque vivi isso lá na minha casa, era na época do boom do American Dream. Todo mundo queria ir para os Estados Unidos, todo mundo tinha alguém que estava nos Estados Unidos, todo mundo tinha alguma história de alguém que estava fazendo muitos dólares lá, e existia assim uma verdadeira saga, principalmente de governador Valadares de Minas Gerais, lá para os Estados Unidos, todo mundo só falava nisso. E era interessante porque naquela época era uma transmissão oral, nós não tínhamos telefone celular para mandar fotos, você não tinha acesso à internet para ver o que estava acontecendo lá, de modo que quando chegava alguém na sua cidade, ou seu amigo, ele aparecia e dizia que estava nos Estados Unidos ou que conhecia alguém que estava lá, todo mundo queria ouvir a história dele. Primeiro porque ele vinha com tênis importado, depois ele vinha de repente com Walkman, você lembra disso? Todo mundo falava Walkman, mas é o Walkman. E era a sensação, assim, uau, o cara mora nos Estados Unidos, ele vinha com um Reebok enorme, assim, de basquete, bem grande, talvez você teve um desse, eu tive. E era resultado, então, do quê? Da informação que chegava aqui, do desejo de romper fronteiras, de cruzar fronteiras em busca dos sonhos. Então, se lá era o local dos sonhos, era lá que eu deveria ir, lá que era o meu sonho. E é impressionante como hoje, quando você compara a quantidade de informações que nós temos, que nós recebemos na palma das nossas mãos, e o quanto os nossos desejos cresceram por causa disso, nós não tem nem como se comparar com o que era no passado, porque hoje eu e você somos expostos a muitas realidades. Então, anteriormente, precisava de alguém que foi, viu e viveu para voltar e contar para mim e falar como foi. Hoje eu não preciso de ninguém. Você não precisa de ninguém. Se você cismar de conhecer Iceland, você vai botar lá no seu Dr. Google Iceland e vai descobrir o que tem Iceland. Talvez vai se apaixonar por Iceland. Eu falei, eu quero ir para Iceland. Você inventa uma história. Você inventa um cruzar de fronteiras e descobre aquela cultura, o que tem lá para ver, as termas. Você começa a deslumbrar aquele negócio. Porque a informação hoje é bem fácil, todo mundo tem acesso a ela. Então, cada vez mais eu quero conhecer o que eu não conheço. Eu quero ver o que eu ainda não vi pessoalmente. Eu quero então cruzar fronteiras físicas, porque então eu vou ver, eu vou fazer meu selfie lá, eu vou mostrar para todo mundo que eu estive lá. Não basta mais ter a camisa do Hard Rock Café, eu preciso estar no selfie. Eu quero cruzar fronteiras do conhecimento humano, eu quero descobrir outros mundos, ciência, vida, história, eu quero fazer parte disso, eu quero abrir picadas, porque eu sou influenciado por um número enorme de informações todos os dias, e eu quero cruzar essas fronteiras, e isso faz parte da minha vida, isso faz parte do meu dia a dia.
Na minha família, o meu irmão foi o primeiro a partir, a cruzar essa fronteira. E depois que ele foi, virou um vírus, virou uma praga em casa. Todo mundo queria ir embora. De modo que todos foram embora. Todos partiram para algum lugar. Porque alguém foi, alguém contou. Entrou a informação, entrou a possibilidade. Quando a possibilidade de informação entra, alguma coisa, algum desdobramento acontece. Então eu sou o resultado das informações que chegaram até mim, das informações também que chegaram até meus pais, das informações que meus avós vivenciaram. É só você perguntar para a sua memória. Até onde os seus avós conseguiram cruzar fronteiras, até onde seus pais conseguiram cruzar fronteiras e até onde você está conseguindo cruzar fronteiras. E eu repito, não só fronteiras geográficas de país, mas fronteiras humanas, fronteiras de conhecimento, algo novo que entra na sua vida. E essa abertura para o novo, essa abertura que é resultado de muita informação, ela tem também desdobramentos não tão positivos como o desejo de ver aquilo que eu não vi. Para você ter uma ideia, estudos recentes estão nos informando que a quantidade de informação e disposição que nós estamos vivendo e já está afetando, estudos, não sou eu dizendo, que já está afetando o relacionamento entre pessoas. As pessoas então estão tendo dificuldades de relacionamentos, assim, o relacionamento ao vivo e a cor. Eu não consigo então fazer aquilo que eu fazia anteriormente com muita facilidade, que era estar numa fila de banco ou num ônibus e puxar papo com quem está lá. Primeiro porque com certeza essa pessoa vai estar olhando para baixo na tela do seu telefone. Segundo, porque é muito mais interessante para ela, para mim, para você, essa interação do que falar com uma pessoa que está ao vivo. E isso que os estudos estão dizendo. Essa quantidade de informação está fazendo eu não me interessar pelo que eu vejo. Mas eu tenho maior interesse por aquilo que é virtual e não por aquilo que é carne, que é físico, que está aqui na minha frente. Que eu posso no final dar um abraço e falar, poxa, que legal te conhecer, está aqui meu telefone, meu cartão. E um dos resultados, alguns desses resultados deste drama novo, da muita informação que nos expõe a muitas fronteiras, a muitas possibilidades, mas que quebra o relacionamento, então, primeiro, a dificuldade de verbalização. As pessoas estão virando, assim, verdadeiros doutores na linguagem escrita de poucas palavras, mas extremamente superficiais. Quando você chega, olha no olho dela e fala, vamos bater um papo. Nós conseguimos nos expressar através dos emojis, através das carinhas, através do kkk, através do he, através de tudo. E estamos crescendo nisso, numa velocidade incrível. Adolescente tudo rindo lá para mim. Tchau. Nós estamos virando um expert nisso, mas nós temos problemas na verbalização. Na hora que você chega para conversar, a pessoa não consegue. A coisa mais rara é você ver hoje alguém desenrolado da nova geração para bater um papo cabeça. Porque acaba logo a conversa e eu tenho que voltar para o meu telefone, para a minha vida, para o meu mundo ali interior. Segunda dificuldade, então, é a dificuldade de interação pessoal, porque já que eu não consigo verbalizar muito, eu não consigo manter uma conversa por muito tempo, eu não tenho muito repertório, porque eu não leio nada em profundidade, a minha leitura é sempre superficial, eu não consigo ter interação. A minha interação é pequena, é limitada, ela é um pouco sem graça, ela não rola, não acontece. Então esse é um segundo drama que a quantidade de informação está fazendo com a gente. Terceiro é a dependência, é o addiction. A dependência, tudo está virando um vício. Nós já temos alguns índices que uma pessoa normal, assim, mediana, normal, que não acessa muito, ela dá no mínimo 2.500 toques no seu celular por dia. Esse é o média, tá? Esse assim, é o cara normal, que ele checa um pouco. 2.500 toques. E isso então está criando dependência durante o dia, dependência durante a noite, dependência durante a madrugada. O cara acorda assim, de madrugada, a primeira coisa que ele faz é cadê o desgraçado do telefone, que eu preciso checar, ele checa e volta a dormir. A superficialidade que eu disse no conhecimento, porque eu não quero nada que me aprofunde. Se eu vir então um livro de 500 páginas, eu falo, não vai dar. Não vai dar. Já se sentiu assim? Você vê um livro grande e fala, não pega o menor. Pega o menor.
E é por isso que a Bíblia também acaba sendo um grande desafio, porque a pessoa vê o tamanho da Bíblia e fala, não vou ler esse negócio, nem um ano, durante um ano eu vou ler esse negócio. E eu começo e paro no meio, começo e paro no meio, começo e paro no meio, porque o meu mundo das muitas informações, das muitas fronteiras, que me abriu possibilidades de ver, de deslumbrar, de desejar, está afetando a minha condição de parar a cabeça para silenciar a cabeça diante de um livro de 500 páginas e simplesmente fazer o exercício da leitura deste bendito livro. E para a espiritualidade, isso está gerando também um drama que é a dificuldade de cruzar fronteiras, não geográficas, mas de cruzar fronteiras do relacionamento. Porque como eu estou mais concentrado no que é meu, no que é minha posse, no que eu quero acessar e no que eu não quero acessar, eu tenho dificuldades dos encontros da espontaneidade, do novo, que chega na minha frente. E se eu começo a desenvolver dificuldade no relacionamento com aquele que está na minha frente e invoco a espiritualidade e o drama disso, é óbvio que você já concluiu que o problema é o anúncio das boas novas. Porque se eu não consigo romper a barreira do oi, tudo bem, como é que você está? Eu sou disso, entra na minha vida, deixa eu entrar um pouco na sua para a gente se conhecer. O anúncio daquilo que eu recebi vai ser afetado na sua proclamação. Porque eu tenho dificuldade do olhar, eu tenho dificuldade do tocar, eu tenho dificuldade de mostrar as minhas emoções assim ao vivo. E esse, gente, longe de mim querer sucintar tudo, colocar tudo, todos os dramas, isso aqui são só alguns, pequenos. Então tudo isso, você coloca nesse caldeirão aí a minha inadequação, que é provinda da minha falta de experiência, deste ato simples de falar, de conversar, de me abrir, de interagir. E isso vai me afastar cada vez mais de outros e vai me internalizar cada vez mais no meu mundo. A minha proximidade com o vivo vai ficar cada vez mais restrita. Em outras palavras, se eu tenho um rol de amigos, eu vou querer mantê-los, porque vai ser difícil a aquisição de novos para dentro deste caldeirão. Ao mesmo tempo em que diminui a minha relação humana, a relação tangível, a relação que eu posso tocar e ser tocado, ao mesmo tempo que ela diminui, a virtual vai expandir. Então eu vou ter milhares de amigos que não conheço nas redes e poucos que eu converso. E ouça isso, muito menos gente que eu vou ou que eu vá conhecer. Então, que quadro é esse para a espiritualidade? Esse é o quadro de que cada vez mais eu tenho a impressão que nós vamos cruzar menos fronteiras, e de modo que isso precisa ser aprendido por aqueles que estão iniciando a sua vida de relacionamento, de conhecer o outro, e precisa ser reaprendido por quem talvez perdeu este desejo. Porque no encontro existem grandiosas surpresas, às vezes más, mas às vezes belíssimas. E para ilustrar uma dessas lindas surpresas, Jesus é a nossa história no seu encontro com a mulher samaritana. Jesus saiu da Judeia e foi rumo à Galileia. E a Bíblia nos diz que Jesus tinha que passar. O texto exatamente fala, era-lhe necessário passar por Samaria. Se você não conhece o mapa de Israel, você imagina nessa hora que é rota, então ele tinha que passar. E não é esse o caso, Jesus não tinha que passar. Se ele quisesse, ele poderia desviar. Na verdade, todos os judeus faziam isso. Todos eles desviavam. Então, o caminho do desvio era muito mais popular do que o caminho da passagem. Mas Jesus tinha uma missão. Ele fazia do seu dia a dia uma missão que provocasse encontros. Uma missão que provocasse relacionamentos. E lá ele está, ele entra ali a caminho da cidade. E lá ele chega por volta do meio-dia, ele está com sede e tem uma mulher. E ele olha para essa mulher, quebra
todos os paradigmas, quebra toda a expectativa de, primeiro, um homem sozinho com uma mulher, segundo, uma mulher samaritana, terceiro, pedir para o impuro que lhe dê algo para colocar na boca. Ele quebrou todas as barreiras, ele fez tudo o que não podia fazer, tudo que o protocolo não podia fazer. Jamais um judeu iria falar para um samaritano: divida aqui este copo que você está tomando comigo. Por quê? Porque isso quebra toda a leitura deles do que é puro e do que é impuro. Na mente, então, samaritano, impuro, eu não posso dividir, então, nada, nem mesmo um utensílio de refeição, ou de bebida, ou copo com este. Jesus quebra isso, então ele vai causando ali um drama na cabeça daquela mulher que fala: caramba, você é judeu? Eu sou samaritano. Só para lembrar, caso você não reparou pelas minhas vestes, pela região que você está, e você me pede água. Você então não está tendo medo desta impureza, você está aberto para se tornar impuro, você está falando com uma mulher, você não sabe qual é o meu status, eu não sei qual é o seu. Tem muitos protocolos sendo quebrados, e Jesus dá corda na conversa. Olha, se você conhecesse o dom de Deus, se você soubesse quem é que está te pedindo a água, você daria, e eu te daria uma água muito mais especial. E a conversa vai indo, e a mulher demonstra claramente que ela tem conhecimento, que ela tem uma fé, ela tem um conhecimento do texto. E aqui você tem que fazer uma distinção que é muito importante quando você se refere à palavra samaritanos na Bíblia. Nós temos dois níveis aqui de entendimento. O primeiro são samaritanos, o outro é o povo de Samaria. Geralmente na sua Bíblia não está fazendo essa distinção, mas no original, um é o povo de Samaria, o outro é samaritanos. Samaritanos são aqueles da religião dos samaritanos, que é uma religião fundada nos fundamentos da fé abrâmica de Abraão, mas se difere. Eles aceitaram uma Torá, um Pentateuco, os 5 primeiros livros, com algumas alterações. Então, para os samaritanos, Jerusalém não tem nada de cidade santa. Para os samaritanos, lá é um outro monte, não é o Monte Sião. Para os samaritanos, até hoje, para você ter uma ideia, eles continuam vivos até hoje. Nós temos cerca de 1000 samaritanos morando em Israel. Até hoje eles sacrificam, então eles não estão nem aí que o templo foi destruído. Para eles o sacrifício tem que continuar, e na Páscoa eles sacrificam. Então esses são parte de um grupo religioso. O povo de Samaria não era o povo que foi resultado do exílio, que quando a Síria invadiu o norte de Israel, levou o melhor do povo e colocou lá dentro de Samaria tudo o que podia, simplesmente para ocupar a terra. Isso vieram pessoas de vários povos, esses casaram entre si e geraram esse povo chamado povo de Samaria, que era um povo então tido como um povo de 3ª, 4ª classe. E aí gerou todo este conflito com os da terra e esses de fora. Esta mulher era alguém que tinha conhecimento da religião, então, samaritana. Ela não era simplesmente uma mulher parte do povo de Samaria. Qual o nível? Não temos como julgar precisamente. Mas na conversa, ela deixa claro que ela entende que tem o Messias, ela entende que tem profeta, ela entende que tem monte para adoração, ela entende o que é a verdade. E aqui há um outro drama que a gente precisa entender, porque ela conversa com Jesus, Jesus vai conversando com ela, falando dessa água viva que ele pode oferecer, e ela fala: já que essa água viva eu desconheço, eu quero essa água viva. E aí Jesus toca num ponto que muitas das leituras que nós fazemos sobre este ponto é que essa mulher é uma mulher da vida. Porque Jesus olha para ela e diz assim: olha, vai, chama o seu marido e volte que eu vou dar água para você. E ela diz: Senhor, eu não tenho marido. E Jesus não fala para ela mentirosa, adúltera, safada, nada disso. Jesus fala para ela: é verdade, você não tem marido mesmo. Então não há mentira na fala dessa mulher. E aí Jesus fala: olha, o fato é que você teve 5 maridos, e com quem você vive agora não é o seu marido. E eu vejo que tudo isso é verdade. A mulher olha para Jesus e fala: o senhor é profeta. Então, presta atenção. Jesus aqui não está dizendo que ela está numa situação inadequada. Jesus não está dizendo que os 5 casamentos dela foram dramas para ela se envergonhar. Jesus simplesmente está dizendo que ela teve e que não tem mais.
Então eu não posso, nem você, concluir que essa mulher era uma mulher que aprontou uma viúva negra, a aranha que mata os seus parceiros. Não. Nós temos na história registrada muitas mulheres que perderam vários dos seus maridos pelos conflitos de guerra, pelas revoltas, pelas pestes. Então ela se enquadra aqui na conversa, simplesmente no julgamento de Jesus, que fala do seu passado sem acusá-la. De maneira nenhuma há acusação. E aí, quando ela percebe que há então em Jesus a disponibilidade de cruzar a fronteira do relacionamento, a disponibilidade de quebrar os paradigmas e os protocolos do mulher, religião, puro ou impura, e um currículo de 5 maridos. Quando ela percebe que Jesus tem uma das grandes habilidades que também estamos perdendo, que é a habilidade de ouvir. Ouvir alguém, parar para ouvir. Conte-me a sua história. E você fica quieto e só ouvir. Quando ela vê que Jesus também escuta e que Jesus discerne, que o discernimento de Jesus tem o componente, preste atenção nisso, da espiritualidade, porque é da boca de Jesus que vem os 5 maridos, de outras palavras, é uma revelação espiritual. Não é uma loteria, não é uma tentativa. Jesus está mostrando que ele tem conhecimento das causas e da situação. Aí essa mulher vai se abrindo. O relacionamento vai abrindo. O relacionamento vai conectando corações. Ao ponto que Jesus chega e fala diretamente: creia em mim. E como se não basta o creia em mim, olha, creia em mim, porque a salvação vem dos judeus. Creia em mim, porque sim, eu sou esse que estava para vir e veio. Eu sou o Messias. Eu sou o ungido. E essa é uma das declarações mais dramáticas da Bíblia. Porque quando Jesus, com todas as letras, diz: eu sou o Messias. Não há dúvida, não há uso de termo que você possa dizer, não, mas não quer dizer Messias. Não, é o Messias, ele está afirmando o que ele é. Ele está com problema dizendo primeiro que ele é, porque na linguagem, por toda a tradição judaica no hebraico, ninguém é nada, então ninguém diz eu sou, e muito menos o Messias. E ele de novo pisa nesse negócio. É eu sou e eu sou o que digo ser, o que digo ser é que Ani é Mashiach. Eu sou o Messias. Diante disso, a mulher fica chocada. O relacionamento abre coração. E os discípulos chegam. E pega a cena. O mestre falando com a marginalizada. E a conversa fica ali como querendo começar, e o que a gente pergunta ou não, o que a gente fala para Jesus, Jesus pega mal, o que está acontecendo, e a mulher vai para a cidade, e a mulher vai para Samaria, e ela faz algo lindo, que é o quê? Ela vai atrás de gente. Gente encontrou ela, e ela, como resultado, vai atrás de gente. E ela vai para o seu povo. E ela fala para o seu povo: venham ver um homem que disse tudo o que eu tenho feito. E ela pergunta: não será ele o Cristo? Venham ver. Ela é tocada por uma ação que toca o coração, que quebra paradigmas, que quebra a marginalização. Gente que fala com gente. E ela transmite aquela experiência para outros. E esses outros, então, por que esses outros escutam essa mulher? E aqui está a tese da minha primeira declaração, que essa mulher não era uma mulher, uma largada da vida com seus muitos amores e amantes. Você acha que a cidade escutaria uma mulher no quesito da espiritualidade se ela fosse uma mulher totalmente marginalizada pelo seu próprio povo? Você acha que se essa mulher não tivesse um mínimo de crédito, quando ela chegasse, olha, parece que eu conheci uma pessoa, ele está me falando coisas incríveis, será que ele não é Messias? Vamos ver, se você não confiasse nessa pessoa, você iria dar ouvidos a ela? Ninguém sem consciência faz isso. Você falaria, quem é você para falar disso? Você está maluca, some daqui. Mas não,
Pelo contrário, eles escutam e eles também são tocados pela conversa da mulher. E aí o grupo aumenta. Então Jesus que fala com uma que fala com alguns que se juntam a uma e juntos voltam até Jesus. Vai tendo uma reverberação. É o like da época. O like da época é um fala com um, que fala com um, que fala com o outro. E o resultado? Qual é o resultado disso? É o trecho que lemos. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que eu tenho feito. Ele leu a minha vida. Ele leu a minha vida. Assim, quando se aproximaram, os samaritanos insistiram: fique conosco. E Jesus quebra mais um paradigma. Agora Jesus se faz impuro por completo. Ele permaneceu 2 dias. E disseram como conclusão este grupo, que foi contatado por essa mulher: agora nós cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente... E aí mais uma bomba no texto de João. Os samaritanos dizem alto e bom som: ele é o Salvador do mundo. Ele não é o Salvador dos judeus, ele não é o Salvador dos samaritanos, ele é o Salvador de todo o planeta. Ele é o Salvador de todo mundo. O mestre nos dá muitos exemplos neste encontro, e os desdobramentos destes exemplos é o que eu gostaria de te encorajar a perseguir em 2018. Primeiro, se você quiser anotar, anote, se não memorize, use o poder da sua mente. Faça do seu caminho uma missão. Eu não posso acordar de manhã e achar que o meu caminho de casa para o trabalho, do trabalho para a escola dos meus filhos, dos filhos para a escola, para de volta para casa, para o mercado que tem amanhã, porque acabou tudo lá em casa, do caminho para a padaria, é só o caminho da minha vida, do meu dia, da minha rotina. Porque se eu acordo na consciência de que no meu caminho eu tenho uma missão, eu estarei preparado para cruzar fronteiras de relacionamentos. Eu vou estar preparado para quando chegar numa padaria, quando alguém cruzar meu caminho e até quando alguém fechar o meu carro. Ao invés de falar aquilo que você às vezes pensa em falar, você daria um aleluia e mandava um tchauzinho e falou: a paz, meu querido. Faça do seu caminho uma missão. Seja e esteja atento para as pessoas que Deus coloca no teu caminho. Pessoas que talvez estão tendo aquele momento, aquela única chance de se encontrar com alguém que vai poder mudar o seu dia. E isso é trágico. Porque às vezes a nossa mente, a nossa correria, nós estamos tão ocupados com tudo que nós não conseguimos perceber pessoas que Deus talvez esteja conspirando por elas para colocar no nosso caminho. Faça do seu caminho uma missão. Segundo, nesse processo inclua os marginalizados da sociedade. Sim, sim e sim. É fato que os que têm o mesmo interesse que eu tenho, é muito mais tranquilo para eu me relacionar com eles. Sim, aqueles que eu olho assim para o body language, para a roupa, já dá uma identificação, eu falo, é inconsciente, eu já estou ali perto, tem similaridade. E eu vivi isso na pele quando eu tinha cabelo comprido, um monte de gente se afastou. Foi por isso que a Cecília ganhou, porque todo mundo se afastava e ela ficava do meu lado, aquele cabelo enorme, assim, parecia um leão, nem sei o que. Mas ela não estava nem aí. E eu cheguei um dia e falar para ela assim: as pessoas não conversam comigo. E ela teve coragem para dizer: o teu cabelo. Não estava nem aí, né? Mantive o cabelo da mesma forma, mas foi incrível vivenciar isso, porque o cabelo era muito comprido e um monte de gente, a maioria tinha cabelo curto. Esse cabelo comprido representa uma tribo que não é a minha, então automaticamente ou inconscientemente eu me afasto dele, deixo ele lá o cabelo dela.
E aquela pegação no pé chata, corta o cabelo, corta o cabelo, corta o cabelo. Então sim, há essa química que aproxima aquilo que é similar. Mas é perda. É perda, porque o diferente soma. O diferente me traz um outro mundo. O diferente acrescenta aquilo que eu não vejo, aquilo que eu não tenho. Aquilo que vai além do meu julgamento, do que é o padrão do certinho de gente que tem que andar do meu lado. O diferente também é alvo, porque é gente. E se é gente, não importa quão diferente seja. Portanto, inclua os marginalizados da sociedade ou os marginalizados da sua própria mente. Inclua-os, vença essa barreira. Eu vou quebrar esse negócio, eu vou falar com essa pessoa, eu vou conversar com essa pessoa. Terceiro, compartilhe o que você tem para dar. E no momento em que compartilhar o que você tem para dar, você vai perceber o que falta. Já teve esse momento de... Eu comecei a falar, mas aí eu não sabia mais o que falar. Eu tive que pedir ajuda para alguém me ajudar. É a hora que o telefone do pastor toca. Você pode falar com fulano, porque eu comecei a conversa. Eu quero matar quando alguém faz isso comigo. Então não faça. Porque a grande chance de você entrar na sua cabeça, estudar, ampliar, entender mundos, entender a palavra, se nutrir para você, porque foi você que foi colocado lá, não fui eu. Então Deus quer expandir você, quer fazer você entender aquela grande possibilidade. Então, compartilhar o que eu tenho, eu reparo o que falta. E reparar o que falta não deve ser um ponto que eu peça socorro para o outro, mas que eu peça socorro para Deus e que eu vá atrás das informações que eu preciso. Dependa do poder do Espírito. A nossa tradição reformada, histórica, ela é meia distante do poder do Espírito em ação. A nossa tradição histórica, protestante, colocou barreiras com o Espírito, de modo que ele não pode operar da forma sobrenatural, só pode ser totalmente natural, linear e explicável. Dizer que ele fala para alguém que tem 5 maridos, que teve 5... Não, isso aí está parecendo mais macumbaria, isso aí é... Não, o que é isso aí? Isso é Bíblia. Os discípulos lá, quando pediram dinheiro para eles, essa é uma das palavras que mais me aflige a alma. É dos discípulos em Jerusalém, olha lá aquela pessoa sem condições de andar, pedindo esmola. Eles não ficam pensando na tradição protestante, bendito seja Deus por isso. Bendito seja Deus que eles não eram batistas. Porque eles olham para aquele ser e dizem, dinheiro a gente não tem, mas levanta e anda, porque poder de Deus sobrenatural habita em nós. Então eu tenho que me abrir para o sobrenatural de Deus, com toda a minha frieza, com toda a minha lógica, com toda a minha matemática, e tenho que dizer, Espírito de Deus, me use além. E quem busca acha, quem busca encontra. Acredite no próximo. Acredite no que você ouve. Você não precisa ficar aí, essa história está furada. Problema dele, problema dela. Não é problema meu. Se eu encontrar você, a gente começar a conversar e você falar um monte de mentira, o problema é seu. Não vou ficar, tá estranho esse papo, essa pessoa. Não quero nem saber, você falou. Eu vou ficar com o que você disse. E não já armando, o trabalho de detetive é ou não é. Não quero saber. Eu quero te ouvir, eu quero ouvir os que cruzam o meu caminho, eu quero me abrir, até que se prove o contrário, é verdade, e para mim basta isso. Se provar mentira, obviamente vai ter desdobramentos do pega na mentira, mas se não é meu trabalho ficar colocando barreiras, porque eu não consigo entender uma mulher que teve 5 maridos, não pode ser, não dá certo. Chega dessas lógicas.
O encontro de Jesus com isso é para quebrar essas lógicas. E por último, vá até o ambiente dos marginalizados e lá os encontre. Não é somente aquele que cruzar o seu caminho, mas é também incluí-lo nos meus passos. Eu vou até lá. Eu vou dar essa caminhada. Eu vou chegar até ele. Eu vou chegar até ela. Eu vou tocá-lo. Porque eu sou servo daquele que me tocou. Daquele que veio até mim. E ele me chama para ir até ele, ir até ela. Porque ele colocou a sua luz em nós. Este é o desafio que nós temos. Desafio que, se você acreditar nele e praticar, você também será surpreendido por um que vai falar com outro, por outros que vão falar com mais outros, e por muitos que chegarão à conclusão de que ele é a salvação do mundo. Vamos ficar em pé e orar. Sim, Senhor, nós pedimos ajuda nesta noite para nós cruzarmos as fronteiras dos relacionamentos humanos. Nós pedimos ajuda para que o Senhor nos fortaleça para termos as respostas. E a primeira delas é o fortalecimento do amor que se interessa pelo outro. Pai, é tão lindo ver a pluralidade do seu poder no próximo. É tão lindo perceber que nas histórias, mesmo as mais trágicas ou as mais leves, tem um Deus ali tentando tocar corações. Tem um Deus conspirando para salvar, para transformar. Então, Senhor, ajuda-nos a discernir que Samaria é logo ali. Que Samaria é aqui, dentro deste templo. Que samaritanos podem ser todos nós em algum momento da vida. E ajuda-nos a cruzar essas fronteiras, Senhor. Ajude-nos. Ajude-nos a se encantar pela criação. Ajude-nos a ter este encanto pelo próximo e deslumbrar quantas coisas lindas o Senhor já fez e o Senhor quer fazer na vida de tantos, na vida de muitos. Em nome de Jesus, Pai, renova a nossa capacidade de interação pessoal, de abrir os braços para o abraço, os ouvidos para a conversa e o coração para mais gente entrar. Em nome de Jesus, Deus, que esse 2018 seja um ano de grandes inclusões de gente. E que o Senhor, através do seu Espírito, que é o mais interessado do que todos nós, irá dar continuidade em revelar que o Senhor é o Salvador, a salvação do mundo. Faz isso em nós, faz isso aqui, faz isso lá fora, faz isso pelas estradas da vida que passarmos. Em nome de Jesus. Amém e amém.